Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Filemon, carta de Paulo a Filemon. Estaremos finalizando hoje essa sequência de pregações em cima dessa carta. Carta de Paulo a Filemon. Amém? Glórias a Deus, em todo o tempo. Vamos ler a carta toda, já que é uma pequena carta, poucos versículos, 25 versículos. Eu vou ler aqui na versão Almeida. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Ápia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, e para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivestes para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Oremos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque toda escritura, Senhor Deus, é inspirada por Deus e útil para ensino, para a exortação, para a correção da justiça, para que todo homem esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Graças te damos, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, de cada um que está aqui. Abre os nossos ouvidos, nossos corações para ouvir a tua palavra e as nossas mentes, para assim corrigir, Senhor Deus, aquilo que tiver de ser corrigido e assim aplicar, Senhor Deus, praticar a tua palavra no dia a dia. No nome de Jesus, que toda honra e glória seja dada para ti, que o homem aqui não apareça e somente a tua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, nós já vimos aqui, durante algumas semanas, a história de Filemon, do Paulo aqui e do Onésimo. Nós vimos Paulo
trazendo, todo mundo aqui trazendo esse grande panorama dessa pequena carta. Vimos que Paulo intercede junto a Filemão para que receba Onésimo. E pelo que nós entendemos, que foi já pregado aqui, Onésimo saiu fugido das mãos do Filemão. Não saiu de bem, saiu de mal. É tanto que Paulo pede que o recebas como se estivesse recebendo o próprio Paulo. E ele diz, se ele te deve algo, põe na minha conta, eu pagarei. Mas agora receba-o como irmão em Cristo. Ele me foi muito útil. Foi meu filho gerado nas prisões. E ali ele intercede e roga para que ele o receba em paz, como irmão em Cristo. E pelo que vimos também, entendemos que ele vai ficar de vez com o Filemão lá. E entrando no texto que fiquei responsável por trazer, são 5 versículos finais, do 21 ao 25, eu vou ler aqui já em outra versão, para trazer uma compreensão melhor, até também daqueles que estão com essa versão aqui, que é a NVI, que diz assim no versículo 21, vamos refletir um pouco agora em cada versículo. Diz assim o versículo 21, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Verso 21, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Então nós vemos nesse verso 21, um clamor pela obediência com excelência na obra do Senhor. Um clamor de obediência com excelência na obra do Senhor. Por que obediência com excelência na obra do Senhor? Paulo tinha certeza da obediência. Primeiramente ele fala assim, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá. Ele está certo que Filemão não vai recusar Onésimo. Ele está certo de que se houver algum empecilho do passado, ele vai apagar aquilo na medida em que receber essa carta e ler com Onésimo. Vai apagar, vai acabar com aquele conflito que havia, se havia aquele conflito, certamente havia. Então, Paulo tem essa certeza de que, Filemão, ao ouvir isso, você vai me obedecer. Mas não porque ele devia alguma coisa a Paulo, mas pelo principal motivo de ser servo de Jesus Cristo. Pelo principal motivo daquele no qual ele começa a carta. Vejamos lá nos primeiros versículos. Eu vou voltar aqui para a NVI. Olha só, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele tinha ciência de que Filemão ele era um cooperador do Evangelho de Jesus Cristo. Ele era um cooperador e, diante dessa responsabilidade, ele não iria desobedecer a esse pedido de amor que Paulo fez. Então, nós vemos que Paulo tinha certeza da obediência, de sabendo que Filemão faria até mais do que ele estava pedindo, excedendo assim as expectativas para esse recebimento. Então, por isso que clamor pela obediência com excelência. Com excelência por quê? Porque Paulo esperava que, além dele obedecer, além de Filemão obedecer, ele faria até mais do que ele estava pedindo. Ele faria até mais daquilo que ele pede nessa carta simples, rápida, de 25 versículos. Um capítulo e 25 versículos. Então, clamor pela obediência com excelência na obra de Deus, na obra do Senhor. Ele estava certo, estou certo que você irá me obedecer. E estou certo que você vai fazer até mais do que eu estou lhe pedindo. Então, nós vemos um exemplo na Bíblia, em Cristo. Abrimos aí em Filipenses capítulo 2. Vamos abrir para ver esse exemplo de Cristo
como aplicação para nossas vidas também. Um exemplo de obediência com excelência na obra. Filipenses capítulo 2, vamos ler do 5 ao 8. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8. Amém? Diz assim: seja a atitude de vocês, no caso a igreja de Filipos, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo, sim, me perdoe, irmãos, não considerou que o ser igual a Deus era algo que aqui devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até morte, e morte de cruz. Então veja que o principal exemplo que nós devemos ter é Cristo, que foi obediente e obediente até a morte, e morte de cruz. Obediência com excelência, superando as expectativas. Cristo foi à cruz, obediente. Quem não se lembra daquela oração no jardim do Getsemane? Se for possível, Pai, retira de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Ele seguiu obediente, mesmo sofrendo, mesmo ali sangrando, suando sangue, em tremenda aflição. E aquela aflição não era uma aflição por medo de algo, por medo da cruz. Não pense dessa maneira. Não pense dessa maneira. Uma vez eu ouvi uma pregação, eu não me lembro qual foi o pastor, o pregador, mas quando ele falou isso, eu nunca mais esqueci. Ele disse: Jesus, ele é santo. Jesus, ele é santo. Ele abomina o pecado. Não é que ele não conseguiu pecar, não é que ele não pecou, é que ele abomina o pecado. É algo que traz repúdio para ele. Então ele se afligiu a tal ponto naquele momento, porque ele sabia que iria levar todo o pecado, que começou a suar sangue. Então foi por causa dessa aflição, do repúdio ao pecado, da abominação ao pecado, como está lá em Provérbios. Deus abomina o pecado, Jesus também abomina o pecado. Por isso que ele se afligiu, por isso que ele disse: Senhor, retira de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. Ele foi obediente, obedeceu com excelência. E isso por mim e por você. Isso tudo por mim e por você. Então, louvemos ao Senhor Jesus Cristo. Sigamos esse exemplo de servo obediente, sabendo que o servo do Senhor Jesus deve andar em obediência, seguindo o maior exemplo que é Cristo. E que o servo do Senhor Jesus deve fazer tudo com excelência também, superando as expectativas. Se de repente o pastor Sandro aqui diz: Jackson, pode abra aqui, por favor, se puder, a igreja dia tal. Sim, pastor Sandro, estou aqui para servir ao Senhor Jesus Cristo, estou aqui, sou um servo do Senhor Jesus Cristo, conte comigo. Se o irmão Santos diz: Jackson, estou precisando aqui de uma ajuda, o pneu do carro furou, tem como o irmão aqui me ajudar? Irmão, sim, se eu tiver, claro, não tiver em outra cidade, algum ocupado que não dê para ir, eu vou ajudar o irmão Santos, eu vou lá ajudar ele. Se uma irmã em Cristo aqui está aflita, estou tão aflita, aí chama a outra irmã: irmã, estou tão aflita, a irmã pode vir aqui orar por mim? A irmã vai lá, sirva ao Senhor Jesus Cristo, porque antes você serve ao Senhor Jesus Cristo, e deve servir com obediência, e com excelência, superando as expectativas. Foi isso que Paulo pediu ao Filemão. Então sabemos assim que a obediência somada ao servir com excelência são duas das características de um bom servo do Senhor Jesus. Portanto, precisamos agir com obediência na obra, sabendo que estamos obedecendo primeiramente a Cristo e servir com excelência. Então, se o irmão da mídia aqui, que hoje está o André, ele está fazendo aqui, chegou cedo, preparou tudo, ficou tudo aqui bem organizado, testou o som, testou a equalização, tudo isso para Jesus Cristo. O pastor Sandro, ele vem aqui, se reúne com as irmãs, está aqui orando com os irmãos para servir ao Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos vêm aqui orar, ler a Bíblia, estudar na EBD, o irmão Aldo vem aqui tocar bateria, o irmão Evaldo vem aqui louvar o Senhor,
para Jesus Cristo e com excelência, superando as expectativas. É assim que devemos fazer. Mas não só na casa de Deus, não só nos afazeres da casa doméstica do Senhor, mas também na rua, também no nosso trabalho, sendo bom cooperador ali no seu trabalho, dando bom exemplo, dando bom testemunho, servindo como servindo a Jesus Cristo, testemunhando a Jesus Cristo, fazendo com excelência, porque você é um servo de Jesus. Ora, porque senão vão dizer, a primeira coisa que dizem, olha, o crente, diz que é crente aí, ó, tá bagunçando aí na empresa, botando, tá aí, ó, faltando aí, dando mau exemplo, chegando atrasado, respondão, reclamão. Onésimo, dessa vez está retornando à sua casa, a casa de Filemão, mas para servir em obediência, com excelência, superando as expectativas. O versículo 22 diz, além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Mais uma vez, versículo 22 de Filemão diz, além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Então, nós vemos aqui uma fé nas orações. Paulo tinha uma esperança de retorno aos irmãos ali daquela cidade, daquela casa. Paulo tinha uma fé, Paulo teve pensamento positivo, mesmo estando preso, mesmo em prisão, mesmo em cárcere, ele estava vendo algo positivo fluir. E se fluía, fluía por causa de uma coisa, das orações dos irmãos lá. Além disso, preparem-me um aposento, por quê? Graças às suas orações, espero poder ser restituído. Então, é graças às orações. Ele sentia algo mover ali. Mesmo, nós sabemos hoje, com tudo escrito, que Paulo teve um rumo diferente. Né? Foi entregue como oferta de libação ao Senhor Jesus Cristo. Mas ali, naquele momento, ele sentia algo positivo. Ele tinha esperança no bem que ele ia causar ali. E ele tinha esperança de dizer, eu tenho fé nas orações de vocês. Creio sim que pode acontecer. Então, prepara-me aí um aposento, que em breve estarei retornando. Então, foi isso que aconteceu aqui nesse cenário. Paulo teve pensamento positivo quanto às respostas de Jesus, às orações dos irmãos. Possivelmente, ele está vendo progresso positivo, que é uma possível libertação. Aqui, nós vemos que a oração precisa de fé. A oração, você precisa crer. O que é fé? Nós aprendemos na EBD de pequenininho, que é acreditar naquilo que está por vir, que não aconteceu ainda. Trazendo para uma linguagem bem popular. É acreditar naquilo que não aconteceu ainda. Você tem fé. Eu creio que isso pode acontecer. Quem não orou aqui pelo irmão Gamaliel? Graças ao Senhor, todas as pedras removidas. Graças ao Senhor, tirou aquela sonda que o perturbava. Os irmãos, meses com aquela sonda pendurada, trocando, incomodando, ferindo, machucando, e os irmãos orando. E os irmãos oravam aqui, oravam no matutino, oravam nas quartas-feiras, oravam nas suas casas. Senhor, resolve o problema do irmão Gamaliel. Resolve o problema do irmão Gamaliel. Resolve, tira essas pedras, Senhor Deus. E quer que eu diga uma coisa para os irmãos? Não ficou uma pedra. Não ficou uma pedra. Se os irmãos puderem visitar o irmão, comunique a irmã Rosângela. Irmão, posso ir tal hora? A irmã vai abrir o horário e você vai lá ver. Tem um frasquinho. Eu confesso aos irmãos que eu acho que tem mais de 100 pedras. Que dá para falar, como é o nome daquele chocalho, é? A irmã faz assim, você pensa que é um chocalho de longe. E além dessas, ainda tem uma pedra grande que foi removida do irmão. Grande. E é pedra mesmo. Eu fiquei impressionado. Mas não ficou uma, meus irmãos. Por causa das orações dos santos. Deus ouve as orações, meus irmãos. Eu não creio, eu acredito sim na medicina. Mas eu creio antes nas orações. Quantos casos já ouvimos que o médico diz, não tem mais solução.
aqui nós já fizemos tudo o possível que estava ao nosso alcance para resolver esse problema. Aí Deus vai e entra e diz assim, parou para você, aqui agora é o meu cenário. Age e resolve o problema. Tem um filme que eu sempre quando assisti umas 3 vezes, eu sempre me emociono. É uma história que eu esqueci o nome, eu acho que o André vai me ajudar. Passou até no Retiro, que é do menino que se afoga no gelo, e ali ele passa ali superação. Ele passa muito tempo morto, ali eu acho que é horas, 1 hora, alguma coisa assim. Mas ele já é, a equipe médica leva para o hospital, mesmo morto, fica ali fazendo massagem cardíaca, empurrando ali as mãos, vai, e não revive, dá choque ali, dá adrenalina no coração, e vai, faz massagem cardíaca e nada de menino voltar, até o ponto da mãe chegar, e eles continuarem ali, pá. Aí ele diz, pessoal, para aí, já deu muito tempo, não tem mais como. E ali, os médicos pararam, ficaram tristes, todo o esforço feito, sem retorno algum, chega para a mãe ter um momento com o filho. E ali a mãe, é uma dor terrível. Ela vê o menino todo roxinho, já sem vida, sem respirar, congelado, sem esperança. Ela começa a orar, e ela clama ao Senhor com todas as suas forças, chorando, Senhor, devolve o meu filho. E ali, num momento, o menino volta à vida. As máquinas começam a apitar, pip, pip, e os médicos olham assim, os enfermeiros assustados, correram para atender o rapaz, a mãe saiu, e começa ali a história de superação. E aquele menino, ali é uma história real, ali foi real, lá nos Estados Unidos. Foi tão impressionante que fizeram um filme desse menino. O menino era crente, a mãe era crente, a família era crente. E ali a igreja foi se reunir na frente do hospital para louvar o Senhor e orar ao Senhor para que aquele menino acordasse, para que aquele menino voltasse realmente a viver novamente, porque ele estava ali vivo, porém estava sendo sustentado pelas máquinas. E a igreja se comoveu, foi lá para a frente do hospital, o pastor chamou a igreja, foram lá, louvaram, e a igreja estava orando de dia e de noite, orando, e o menino foi se restaurando. Chegou a um ponto que o médico disse, nós precisamos desligar as máquinas. Precisamos desligar as máquinas para ver como é que vai reagir. E não se surpreenda se caso ele não tiver uma resposta cerebral. Por causa do tempo que ele ficou congelado na água e um tempo que ele ficou morto. Mas, para surpresa de todos, aquele menino, quando desligou as máquinas e deu aquela injeção no menino ali, ele foi, deu um supetão e acordou. E estava bem, enxergando bem, ouvindo bem, falando bem, respirando sozinho, já sem máquina. Meus irmãos, e isso é milagre. Isso é quando o médico diz, não há mais jeito. E Deus disse, eu vou ouvir a oração dessa serva do Senhor. Eu vou ouvir a oração dela. E fez acontecer. Sim, ao final o irmão Everson vai contar um testemunho. Então, meus irmãos, lá em Timóteo nós vemos que, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Bata e a porta lhes será aberta. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 ao 6. Nós temos Jesus Cristo como mediador das nossas orações. Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou, pagou o preço. E Ele garante que é o nosso mediador. Ele garante que vai levar nossas orações ao Pai e está intercedendo junto ao Pai. Estevão, quando estava prestes a ser apedrejado, olhou para os céus e viu Jesus à direita do Pai. Ele está lá, irmãos. Está intercedendo junto a Deus pelo meu pedido, pelo pedido do Everson, pelo pedido do Aldo, do pastor Sandro, do Rafael, da irmã Cláudia, de todos aqui, irmãos santos.
Ele intercede dia e noite para nós, porque lá não há tempo. Então, ore a Jesus Cristo. Tenha fé em Jesus Cristo. Creia que Ele te ouve e creia que Ele vai fazer conforme a sua vontade. Nós vemos em Mateus capítulo 7, diz assim: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Deus está pronto para te ouvir. Mas o problema é, quanto tempo de oração nós temos diariamente? Será que temos dado tempo de oração a Deus? Será que temos conversado com Deus? Será que temos pedido a Jesus Cristo? Senhor, intercede junto à minha causa. Jesus, resolve isso para mim. Jesus, peço-te, como aquela mulher que estava sangrando, e com fé, e se eu tocar nas vestes de Jesus, serei curada. E ali ela foi, se espremeu naquela multidão e de repente tocou. Jesus disse: epa, alguém me tocou. E os discípulos: mas mestre, todos aqui estão te tocando. Mas, em outras palavras, Jesus diz assim: alguém com fé me tocou. Alguém com fé em mim me tocou. Que nós possamos tocar em Jesus Cristo através das nossas orações diariamente. Que nós possamos chegar à aba da veste dele e dizer: Senhor, faz isso por mim. É com fé, meus irmãos, é com fé. Tenhamos fé que Cristo Jesus ouve, media e intercede nossas orações a Deus. Tenhamos fé que Jesus fará no tempo certo aquilo que pedimos em nossas orações. Mas por que no tempo certo? Lembrem de Daniel, orando, jejuando, e Deus mandou na mesma hora aquele anjo, mas só que no caminho ele encontrou o inimigo, e teve aquela batalha, mas ele chegou e entregou a Daniel, no tempo certo, no tempo determinado, no tempo que Deus determinou. E chegando nos versos 23 e 24, diz: Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E aqui vemos que Paulo, numa breve saudação, faz questão de mencionar a Epáfras, companheiro que está preso com ele por causa do Evangelho, deixando assim um exemplo de que devemos exercer mais o companheirismo com o irmão e de que não devemos negar a Cristo, mesmo que nos leve à prisão. Possivelmente Epáfras não negou que era cristão, por isso que ele estava preso com Paulo. Possivelmente Epáfras, quando chegaram aqueles soldados, ele não correu, ele ficou lá e disse: eu sou cristão sim, e pegaram e botaram junto com Paulo. E esteve ali com Paulo, sendo seu companheiro. Ele faz questão de mencionar que Epáfras é o seu companheiro, que está preso com ele, e faz questão de mencionar que é por causa de Cristo Jesus. Aqui na minha versão diz: por causa de Cristo Jesus. E ele diz também: ele envia-lhe saudações. E isso não é à toa, é para lembrar a Filemão que, olhe, este me seguiu este esteve comigo na obra do Senhor Jesus Cristo, até na prisão. Então, ele sabia que ele iria obedecer. Lembre do começo, ele sabia que ele iria obedecer e fazer até mais do que ele haveria pedir. Vemos também que Paulo menciona aqueles que estão cooperando, deixando exemplo de que não importa a situação, precisamos ser cooperadores do reino de Deus. Que quando ele chega no versículo 24 e diz: assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus, o quê? Cooperadores. Mesmo Paulo e Epáfras estando preso, ele tinha esse grupo de apoio, cooperando com o reino de Deus, ajudando a eles no reino de Deus, ajudando na missão, ajudando na obra, cooperando diariamente.
cooperando com seus esforços, cooperando com as suas visitas, cooperando com as suas ofertas, sustentando ali aqueles irmãos, tanto na parte física como também emocional. Então vemos que Paulo menciona aqueles que estão cooperando, deixando um exemplo de que não importa a situação, precisamos ser cooperadores do reino de Deus e de sua obra. E por fim, versículo 25 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. E aqui eu precisei ir no grego para estudar esse espírito, porque me trouxe um pouco de dúvida. Que espírito é esse? Lá no grego, no original, a palavra que aparece lá é pneumatos, que vem de pneuma. Pneuma. E o que é pneuma? Pneuma, no dicionário, diz que faz referência à terceira pessoa da Trindade. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus. Mas aqui ficou um pouco mal colocado. Por quê? Porque a graça do Senhor Jesus Cristo é com o Espírito de todos vocês. Aí eu fui ver lá os artigos que estavam antes do pneuma, que dá a entender mais ou menos que a graça do Senhor Jesus Cristo seja no Espírito que há em vocês, no Espírito de todos vocês. Ou seja, o Espírito Santo atuando na fé, no crer, ali ajudando na graça com aqueles servos que estão ali. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, haja em vocês. Derrame sobre vocês a graça. Paulo finaliza abençoando os irmãos, desejando que a graça de Jesus seja com o pneuma que está neles, o Espírito Santo de Deus que está neles. E é assim que Paulo encerra essa carta, encerra essa história maravilhosa, clamando, sabendo, tendo certeza que ali ele iria receber Onésimo. E nesse final de 5 versículos, nós vemos a riqueza que há em tudo isso, crendo na obediência, sendo obedientes. Ao servo compete ser obediente, ao servo compete ter fé nas orações, ao servo compete orar nas dificuldades, não só nas dificuldades, mas também diariamente, gastar um pouco do seu tempo orando ao Senhor. Não é gastar, é lucro. Você não gasta seu tempo orando, você não gasta, você não desperdiça, é um lucro que você tem, é um valor que você tem, não é gastar tempo, é um investimento. Obrigado, pastor Sandro. É um investimento que você faz, a oração é um investimento, não é gastar tempo. Então que o Senhor Deus tenha abençoado os nossos corações com essa palavra maravilhosa e que toda a honra e glória seja dada somente a Ele.